Muito boa tarde para vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos lá no Rio Grande do Sul. E quem vai conversar com a gente sobre o atual cenário é o Valdecir Folador, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, a Axurs. Seja muito bem-vindo, Valdecir. Oi, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês novamente. Valdecir, como que está o atual cenário da suinocultura gaúcha nesse começo de mês de junho? Letícia, o mês de junho começou com uma expectativa junto aos produtores que poderia haver uma retomada de preços um pouco mais intensa do que vem acontecendo desde do início de maio, principalmente no final de maio. Havia uma expectativa de que se conseguisse aí para essa primeira semana de comercialização, ou melhor, segunda semana de comercialização de suínos de junho, melhores preços, mas isso não se concretizou. Olhando aí os preços da nossa cotação que saiu hoje, aí eu vi que conseguiu agregar 3 centavos no valor em cima da semana passada. Então, a expectativa é um pouco frustrada, mas por outro lado, o que eu tenho conversado com os produtores é que eles conseguiram comercializar os seus animais, não há assim retenção de animais no campo, enfim, a comercialização ela está existindo. O problema é os preços, que está difícil de conseguir fazer com que eles subam mais aí, que seria necessário para equilibrar aí a rentabilidade do produtor. E tem alguma razão para que esses preços não tenham subido, né, nos patamares esperados pela categoria aí nesse início de mês? Olha, o que os produtores nos relatam é que os frigoríficos a quais eles fornecem, a grande maioria, ou alguns na sua totalidade, são frigoríficos que atuam somente no mercado interno. E nós sabemos que o mercado interno ele está mais complicado um pouco em função da epidemia, a entrada do coronavírus aí a partir da segunda quinzena do mês de março, então tem retraído. O consumo teve também retração um pouco no mercado interno, e esses frigoríficos estão sentindo um pouco mais a comercialização da sua produção. E alegam que não conseguem repassar preços, enfim, que está difícil lá com o atacado e o varejo. Só que, por outro lado, quando nós olhamos, Letícia e quem nos acompanha, os preços das carnes, dos derivados lá na gôndola do supermercado para o consumidor, de nada mudou. Os preços continuam exatamente iguais lá de janeiro, fevereiro e março, antes da entrada da epidemia, da queda dos preços do suíno vivo pago ao produtor. Então, na verdade, nós acreditamos que o consumidor está pagando a conta e o produtor também, porque está vendendo mais barato. Então, não há muita justificativa por que dos preços se manterem tão baixos. Então, eu acredito mais que é nesse sentido. Baixas de preços de carne suína para o consumidor somente em as promoções de final de semana, que algumas redes de supermercado fazem, alguns cortes específicos, mas a grande maioria, 90% do que é ofertado dos produtos e carnes derivados de suínos ao consumidor, o preço em nada praticamente alterou, e o produtor é que está sentindo essa justificativa de que o mercado está mais complicado, está mais difícil a venda no mercado interno. Você havia comentado que os suinocultores eles estão vendendo os lotes, né, os volumes normalmente para os frigoríficos. Agora, no mês de maio, a gente teve um recorde de exportação, né, de carne suína. Então, não era para, de repente, ter havido uma reação um pouco maior, né, justamente por esse escoamento de produção tão grande para o mercado externo? Sem dúvida, se nós olharmos pelo mercado exportador, aí vamos pegar os 5 meses de 2020, foram números excepcionais de exportação, principalmente o mês de maio, passando aí de 100 mil toneladas, 102 mil e alguma coisa. Então, realmente é um número que nunca sequer chegamos perto disso. Por isso que a
a exportação puxando do jeito que está, o grande volume exportado nesses 5 meses. Isso dá um grande equilíbrio no mercado interno de oferta de carne, no mercado interno, a produção e a oferta de suínos, ela não tem aumentado nesses primeiros 5 meses do ano também, está bastante equilibrado, conforme vinha o ano passado, sem dúvida alguma. Eu acho que o mercado tinha que estar melhor, tinha que ter força para reagir mais. Por outro lado, quando nós fizemos uma análise um pouco mais profunda, se nós não tivéssemos esse mercado exportador da forma que está, com os volumes que está exportando, com os valores que está conseguindo apurar na exportação, o mercado interno estaria um desastre, estaria ainda muito pior aí para o suinocultor em relação a preços. Então, apesar dos apesares, podemos dizer que se a exportação está indo bem, o produtor não está chegando até o produtor esse resultado. Por outro lado, se a exportação está indo bem, está deixando daqui a pouco do mercado interno está ainda pior do que está nesse momento. Então, é uma situação realmente complicada aí e temos que aguardar aí que passe logo esse problema aí da restrição de circulação das pessoas, os decretos que proíbem a abertura de comércio, enfim, para que aos poucos a vida volte ao normal aí e as coisas possam andar. Por outro lado, também nós estamos na primeira e segunda semana no mês de junho, pagamento de salários, entra dinheiro na conta do trabalhador, grande parte desse dinheiro para compra de alimentação, então havia a expectativa que para essa semana aqui os preços pudessem melhorar mais do que melhoraram por esse motivo, mas infelizmente acabou não acontecendo. Então vamos ter que ir trabalhando cada dia um dia, cada semana é uma semana aí para aguardar que essa questão aí do corona minimize esses impactos e passe o quanto antes aí para que a vida aos poucos volte ao normal. E aí vai voltar ao normal também para o mercado e para a suinocultura de uma forma geral. E qual que é a expectativa, então, falando do mês todo, do mês de junho? A gente teve, então, essa semana aí no Rio Grande do Sul um aumento de 3 centavos, apesar de não ter sido esperado, pelo menos não foi uma queda, A gente vê que o mercado ele veio de 3 semanas de preços estáveis aí no Rio Grande do Sul e essa semana teve esse aumento de 3 centavos, portanto. Como que é a expectativa, então, aí para a suinocultura do Rio Grande do Sul, para o mercado interno e para o mercado externo, Valdecir? Olha, a expectativa é de que a partir do mês de junho, aí, que nós já estamos, mês de julho, aí, que normalmente o mercado de exportação ele sempre é melhor no segundo semestre, que os volumes possam ser ainda maiores, os valores também possam melhorar, apesar que nós estamos tendo uma queda bem considerável aí da cotação do dólar. Então isso também ajuda a enfraquecer uma força a menos para ter aí para fazer preço subir. A expectativa é que realmente a exportação continue nos atuais patamares e volte aí no mês de junho, julho, chegar próximo aos volumes que nós tivemos em maio, para que o mercado se mantenha muito equilibrado entre oferta e demanda, porque se nós não conseguirmos manter esse equilíbrio da oferta e da demanda, a tendência é que nós tenhamos aí preços ainda piores ao produtor. Então, tudo vai depender também de como vai andar a questão da exportação aí, que ela se mantenha nos atuais patamares aí para não causar um problema, um desastre econômico, vamos dizer assim, para o setor, para os produtores ainda maior do que já vem acontecendo aí a partir da segunda quinzena do mês de março. E por falar então em preços ao produtor, essa semana aí no Rio Grande do Sul, o quilo do suíno vivo a R$ 4,29. Como é que o produtor está lidando com os custos de produção, Valdecir? Na semana passada a gente teve uma pequena retração nos preços de milho e de soja, mas como é que está aí essa relação de troca para vocês aí no Sul?
Olha, hoje o preço do milho ele vem aí se mantendo na base aí de 48, 50 reais a saca. Eu sempre costumo dizer esse preço já lá no comedouro do suíno. Farelo de soja está girando aí na faixa de entre 1.650 a 1.800 reais a tonelada no último mês aí ele tem variado dentro dessa janela aí, então o custo de produção ele não dá sinais nenhum que vai arrefecer, né? Nós vamos continuar com esse custo até o final do ano, porque a safra de milho foi pouca aqui, a safra de soja teve grande quebra, então a oferta de milho aqui internamente ela praticamente não existe mais, o milho que tinha aí na colheita, todo ele foi já comprado, estocado, grande parte também exportado. O soja da mesma forma, o mercado importador está muito forte aí em relação à importação de soja brasileira. Então, essa questão do custo realmente ela vai trabalhar contra. Não vamos ter aí, não temos uma perspectiva de baixa de custos aí de agora para até o final do ano. Vai entrar a safra de milho do Mato Grosso, já começa a colheita lá. Mas mesmo assim, esse milho lá em cima hoje, vamos botar que lá seja 30 reais a saca. Até que eu vou lá buscar esse milho e trago ele para cá, eu tenho que pagar de 14 a 16 reais por saco só de frete. Mais ICMS, ele vai chegar aqui a 48, 50 reais a saca, que é o custo do milho praticamente que nós deveremos ter de agora para até o final do ano. Tem a questão da exportação, o preço do porto também, que pode ser um balizador de preços de milho para o mercado interno, só que, por outro lado, se nós não tivermos oferta suficiente aqui e a demanda ela é bastante, daqui a pouco a referência de preço de milho do porto não vai mais existir, sim, vai valer realmente quem tiver milho para vender daqui para frente vai botar o preço e quem não tem aonde buscar vai ter que pagar. Então, a questão do custo não vai baixar, não vai ter afrouxamento aí para a suinocultura de agora para até dezembro, até a entrada da próxima safra de milho, a primeira safra que só começa a entrar lá a partir do dia 20 de janeiro em diante do ano que vem. Então, vai ser um ano apertado de custo de produção, sem dúvida alguma. Sobre a questão dos volumes, isso era uma coisa que eu gostaria de te perguntar. No final da semana passada, o nosso repórter especialista em milho, Guilherme Dorigatti, em uma entrevista aqui para o Notícias Agrícolas, ele conversou com o Décio Teixeira, que é presidente da ProSoja aí do Rio Grande do Sul, e o Décio falou para ele que não foi produzido milho suficiente aí no Rio Grande do Sul, realmente teve uma quebra muito importante na safra aí do Rio Grande do Sul, e também que não deve ter farelo de soja o suficiente para atender a demanda da produção de proteína animal aí do estado, e que seria necessário buscar esses insumos em outros estados. Já há essa preocupação, então, aí, tanto da suinocultura, da avicultura, vamos dizer aí, de uma forma geral, e como isso pode impactar nos preços? Olha, sem dúvida alguma, é um risco que existe, porque a safra de soja aqui foi pouco mais da metade do normal, né? E o volume exportado muito forte. Então, essa possibilidade de ter que buscar farelo em outros estados, se tiver farelo em oferta, ou daqui a pouco, principalmente as grandes integradoras, empresas e cooperativas que têm sob sua responsabilidade os sistemas de produção e de alimentação dos plantéis de aves e suínos, sem dúvida alguma, eu acredito que eles devam estar já se preocupando com isso e buscando alternativas. Eu até há poucos dias conversava com uma empresa fornecedora de farelo aqui do nosso estado. Ela me relatava que para os clientes fidelizados dela, que compram farelo frequentemente, enfim, são clientes assíduos da empresa, eles vão garantir o fornecimento, não vão garantir preço, mas vão garantir produto, vão continuar fornecendo, segundo essa empresa, não haveria problema de não ter farelo para vender para os seus clientes. Agora, clientes que compram esporadicamente, não são clientes fidelizados da empresa, não iriam ter
farelo disponível. Então, esse risco, ele existe sim, porque a quebra, a seca aqui, ela foi terrível aqui com a produção de milho e de soja. É uma preocupação e as grandes empresas, as cooperativas aí que têm grandes volumes de produção, eu acredito que elas já tenham as estratégias, porque eles não podem trabalhar muito no curto prazo. E os produtores que estão fora do sistema de integração e têm fábricas de rações, e mesmo os produtores integrados que têm contrato de compra e venda com empresas e cooperativas, mas que têm fábrica de ração e a ração fica a cargo do produtor comprar os insumos e fabricar e só vende os animais para a empresa ou cooperativa através de contrato também. Então, mas a maioria desses produtores, eles já são clientes de empresas aqui que produzem farelo aqui no estado, então acredito que esteja mais tranquila, porque o volume também não é tão expressivo como você pegar aí de uma grande companhia ou de uma grande cooperativa aí que tem milhares e milhares e milhões de frangos ou suínos alojados no campo. Então é uma situação que preocupa sem dúvida alguma. Certo, Valdecir, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade aí, Letícia, e assim, eu acho que é um ano que a exportação vai salvar a pátria, vamos dizer assim, um ano que os volumes de exportação até então, e esperamos que eles continuem daqui para frente, que vão balizar para que o produtor possa ter um prejuízo maior ou menor na atividade suinocultura ou uma margem de rentabilidade, porque o mercado interno realmente ele está apertado, ele está complicado aqui para se vender suínos, enfim, a pequena, média agroindústria, que só tem o mercado interno, ela tem reclamado bastante. Então, agradeço a oportunidade e aos produtores também que fiquem ligados, enfim, cuidado com a ampliação de investimentos, com grandes projetos, olhem o futuro, porque se nós produzirmos mais do que nós tivermos capacidade de demanda, tanto para consumo de mercado interno, quanto para exportação de mercado externo, a velha lei da oferta e da demanda. Quanto mais produto e oferta ajustado com a demanda, melhor o preço. Agora, se nós tivermos muita produção e a demanda está fraca, os preços serão muito baixos. Então, vamos olhar com isso com bastante carinho e cautela para que a gente possa continuar tendo receita na nossa atividade e uma receita positiva aí que é importante. Um abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Valdecir Folador, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, detalhando como está o atual cenário do mercado lá no estado. De acordo com ele, nessa segunda semana do mês de junho, houve um pequeno aumento no preço do suíno vivo, questão de 3 centavos, depois de 3 semanas de estabilidade nos preços. Não foi o que era esperado pela categoria, era esperado cerca de 10 a 15 centavos por se tratar de um período aí de começo de mês, com entrada de massa salarial. Mas, segundo o Valdecir, pelo menos isso mostra que não há força para puxar os preços para baixo. Isso se deve em grande parte, por causa das exportações. O mês de maio, as exportações foram recorde para carne suína, então isso ajudou a escoar um pouco a produção aqui do mercado interno e também porque não há uma sobreoferta de animais para abate. De acordo com ele, apesar dessa pequena alta dos preços, essa pequena recuperação que veio tendo desde o mês de maio, os custos de produção seguem sendo um desafio, porque mesmo com a entrada da colheita aí da safrinha de milho no Rio Grande do Sul, houve uma quebra muito significativa, tanto para a safra de soja quanto de milho. Então, os estoques, aí, os volumes que poderiam ser disponibilizados para alimentação animal vão ser escassos. Pode ser que seja necessário buscar esses insumos em outros estados e com preços de frete e ICMS, esses preços vão subir e também vão continuar tirando parte da margem de lucro do suinocultor. Mas, de acordo com ele, a expectativa, então, é que as exportações sigam tendo bons volumes e bons resultados e isso continue segurando uma possível queda mais brusca de preços aqui no mercado interno. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.